Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos ver um instrumento muito interessante, muito útil para quem trabalha com pilhas e baterias com algum volume. Trata-se do medidor de resistência interna de baterias e pilhas de qualquer espécie. Pilhas pequenas, grandes, baterias de caminhão, de automóvel, de energia solar, pilhas comuns, pilhas de relógio. Qualquer tipo de dispositivo de armazenamento de energia, ele vai medir um parâmetro muito importante, que é a resistência interna. A gente já vai entender que parâmetro é esse e como funciona esse equipamento aqui, que é um instrumento específico para essa finalidade, ok? Trata-se do HRM10, modelo HRM10 da Finirse. Então vamos dar uma olhada primeiro aqui no equipamento. Eu tenho algumas pilhas e baterias ali para a gente poder testar. Ele acompanha, obviamente, o manual. É dentro daquele padrão que a gente já está habituado da Finirse. Um manual bem completo, com bastante ilustração, e tem a impressão de que tem português aqui também. Normalmente eles colocam uma das partes em português. Sim, tem aqui, ó, manual em português, bem descrito, explicado aqui as características e o uso. Ele é bem simples, não tem muita dificuldade não, ok? O instrumento é esse daqui, é leve, pequeno, tem um pezinho aqui de apoio, trabalha com uma bateria recarregável interna, aqui por USB. O USB também serve para transferir os dados. Você pode tabelar os dados que você mede as pilhas e baterias e jogar para uma planilha Excel para poder trabalhar separadamente. Aqui é a entrada do cabo de teste e ele acompanha, obviamente, um cabo de teste do tipo Kelvin, ponta Kelvin, aquela dupla, porque obviamente nós vamos medir uma resistência muito baixa e não pode ser uma ponta de prova comum. Precisa ser esse tipo de ponta de prova Kelvin, que elimina a resistência do cabo. Então o cabo não importa aqui nesse caso, porque ela vem já dupla para você poder fazer a medição. Além disso, acompanha um cabo USB comum, USB-C, para fazer o carregamento da bateria. Ok, pessoal? Bom, com relação à bateria, é uma bateria interna de 1000 mAh de lítio. Ok? Ele trabalha com medições de baterias de 0 a mais ou menos 100 volts e resistências internas de 0 a 200 ohms, ok? Vamos lá, vamos fazer aqui, ligar o aparelho. A gente liga aqui nesse botão central, ele já vem com um belíssimo display aqui indicando em cima a tensão. Ele vai medir a tensão da bateria ou da pilha e a resistência interna de forma automática, ok, pessoal? Lembrando que a resistência interna é uma característica que toda pilha ou bateria possui, ok? Ela faz parte da construção da bateria, portanto todas vão ter, só que o ideal é sempre que ela seja o menor valor possível, porque ela acaba prejudicando a performance da pilha. Lembre-se, quando você liga essa pilha numa carga, a carga vai consumir energia, mas se ela tiver uma resistência interna ali, quando houver circulação de corrente, essa resistência interna também vai consumir energia, também vai dissipar calor, também vai aquecer a pilha, principalmente se ela tiver um valor alto. Vai aumentar a queda de tensão nela e com isso você vai ter um prejuízo maior na circulação de corrente e, por conseguinte, na tensão que chega na sua carga, ok? Então, basicamente, o ideal então é que ela seja o menor possível. Normalmente essas resistências internas são da ordem de miliohms. Eu vou mostrar uma tabela aqui que compara as resistências internas típicas de baterias e pilhas, tá? A resistência ela pode ser dividida em dois tipos: resistência ôhmica, que é fruto aqui da própria característica da construção da bateria, elementos físicos dela, como por exemplo eletrodos e o eletrólito, ou uma chamada resistência de polarização, que é relacionado mais com os processos eletroquímicos aí, que inclui a parte de transferência de cargas e as reações químicas. Isso também pode criar um aumento nessa resistência interna, ok? A importância dessa resistência é que ela precisa ser o mais baixo possível. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, começou uma nova promoção para montagem de protótipos. Sim, se você tem uma produção para fazer montagem de protótipos, ele já tem oferta especial a partir de $29, entre 1 e 20 placas montadas, sendo que aqui você vai escolher o tipo
de montagem que você prefere. Por exemplo, se você quer partes totalmente fornecidas pela PCBWay ou partes totalmente fornecidas por você, ou algumas partes fornecidas por você e outras pela PCBWay. Tem várias formas de você configurar aqui o seu pedido, colocar o tipo de placa que você necessita e eles realizam a montagem completa profissional do protótipo na quantidade que você especificar. Ok, pessoal? Vale a pena checar, ok? Voltando para o nosso vídeo. Tá? De forma que a bateria ou a pilha forneça a corrente de forma mais eficiente. Se ela tiver uma resistência interna aumentada, porque ela sempre vai ter uma resistência interna, mas se ela for aumentada além do valor típico para aquele tipo de bateria, isso pode indicar uma degradação dessa pilha, ou um envelhecimento, ou até um defeito, tá? Principalmente se for um valor muito mais alto do que o normal. Tem algumas técnicas de medição, você pode medir até de forma prática, sem usar um instrumento preciso desse. Você pode usar, por exemplo, multímetros que meçam tensões e correntes e um resistor interno. Você vai medir a tensão em aberto dela, é uma tensão com uma resistência externa muito baixa, que é do próprio multímetro, vai medir e anotar aquele valor, vai depois colocar um resistor, medir a corrente que circula e medir a queda de tensão no resistor e usar a lei de Ohm para calcular qual seria a resistência interna dela. Isso é uma forma aproximada de cálculo, tá? Esse instrumento ele usa a técnica de medição por corrente alternada, que é muito mais eficiente e muito mais precisa, porque ela minimiza aí os efeitos de polarização. Então ela acaba medindo de uma forma muito melhor do que uma forma manual usando apenas corrente contínua, tá? Bom, com relação ao propósito de você medir esse tipo de resistência, é que normalmente você, usando muita bateria pilha, às vezes em processos de produção, você precisa checar a qualidade, ou até em equipamentos que já estejam em uso com baterias que precisam ser avaliadas em manutenções preventivas, você pode monitorar a condição da bateria e isso pode prevenir falha antes que as falhas aconteçam, né? Permite também identificar quando a bateria está defeituosa ou desgastada, que precisa de substituição antes mesmo dela apresentar alguma coisa mais visível, né? Então é importante esse tipo de situação de você substituir as que estiverem com alta resistência interna, que vai acabar melhorando o desempenho geral. Okay? E aplicações práticas aí na área automotiva, por exemplo, medição das baterias de veículos, fazendo diagnóstico da parte elétrica do carro, na parte de eletrônico aí, a verificação de eletrônicos portáteis que usam baterias, smartphones, laptops, etc., para ver a vida útil dessa bateria, como é que ela está. A parte também de energia renovável, painéis solares, a parte de baterias de painéis solares, sistemas de backup e UPS, e monitoração de baterias em geral. Essas são as aplicações mais clássicas. Vamos aqui um pouquinho em cima do equipamento. Ele tem um menu aqui ao lado. Pressionando aqui eu posso trocar a escala de automático para uma escala manual, que eu coloco aqui na tensão 1 volt, 10 volts ou 100 volts, ou automático. Eu prefiro deixar automático, que é melhor. Se eu pressionar, a mesma coisa na escala de resistência. Se eu pressionar direto, eu tenho esse Sorting Mode. O Sorting Mode é muito interessante. Eu vou entrar aqui. Aqui eu ajusto, por exemplo, deixa eu aproximar. Eu ajusto aqui os limites de tensão que eu quero, mínimo e máximo, e o valor mínimo e máximo de resistência interna. E cada vez que eu faço um teste nesse modo, ele vai dar uma indicação aqui verde de passou ou vermelho de falhou. Isso é interessante, que ele vai anotando quantas falharam, quantas passaram, dentro daquele padrão. Eu, inclusive, está na memória 1, eu tenho várias memórias que eu posso fazer vários padrões, porque eu posso ter vários tipos de baterias diferentes, então esses parâmetros também vão mudar, né? E com isso, eu posso, por exemplo, tabelar isso aqui na história, aqui no History. Eu vou pressionar OK. E tem uma tabelinha que ele vai colocando a bateria, a tensão e a resistência, se passou, se falhou. Então eu posso ter, por exemplo, várias pilhas ou baterias iguais e fazer uma prova, um teste em todas elas e ver quantas passaram, quantas falharam. Essa tabela aqui que pode ser migrada para o Excel, você pode ter uma planilha no computador e arquivar esse histórico das medidas da pilha e da bateria, ok? Voltando aqui, pressiona por 2 segundos, a gente volta. Aqui tem o Voltage Calibration e o Resistance Calibration. Isso aqui são ajustes que você para calibrar o equipamento. Ele já vem calibrado de fábrica, mas você pode recalibrar ele por esses dois menus. O volume do bip, o time. Você pode ajustar aqui dia e hora para ele tabelar corretamente lá as medidas no histórico.
Voltando. Você ajusta o time. Aqui o brilho do display. A linguagem. Um time off para ele desligar sozinho caso não esteja em uso. E o reset de fábrica. Tá? Esses aqui são os itens do menu. São 10 itens aqui no menu. O mais usado provavelmente é esse sorting mode, quando você tem várias pilhas e baterias para você tabelar. Ok? Então, basicamente é isso. A gente volta aqui na setinha para o lado, pressionando por 2 segundos. E volta para a tela principal. Ok? Os controles são todos aqui embaixo. Todos aqui. Menu é aqui. Aqui você sobe ou desce os valores que você vai ajustar de máximos e mínimos. Aqui você desloca o cursor para a direita ou para a esquerda. E confirma aqui no OK. Para ligar 2 segundos aqui no meio. Para desligar 2 segundos aqui no meio também. Ok? Então vamos lá. Vamos conectar aqui o cabo Kelvin. Ele vem com esse tipo de conector aqui. Com 4 fios. A gente conecta aqui do lado de cá. Vamos lá. Tem aqui, ó, bem fixado. E vamos testar algumas pilhas e baterias que eu tenho aqui. Antes, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela e dar uma checada aqui, o que ele indica aqui. Isso aqui são valores médios, né? Ele diz que pilhas alcalinas, tanto AA quanto AAA, que tem uma capacidade típica de 1.500 a 3.000 mAh, tem tipicamente uma resistência interna entre 100 e 200 miliohms. Tá? Entre 100 e 200 miliohms. Já as pilhas alcalinas C e D, entre 50 e 150. As pilhas zinco-carbono, tanto a comum quanto a palito, AA e AAA, essas aqui que são aquelas não alcalinas, digamos assim, tem uma resistência bem mais alta, de 200 a 500 miliohms, típico. Tá? Depois ele dá vários tipos de baterias de lítio, por exemplo, as baterias muito usadas de íon de lítio a 18650, muito usado hoje em dia, em vários tipos de equipamento, é de 20 a 100 miliohms. Acima disso já pode estar problemático. Depois ele tem aqui a bateria de polímero de lítio, níquel-cádmio também é muito usado. A níquel-cádmio tem uma resistência mais alta, de 200 a 300 miliohms. A níquel-hidreto metálico, NiMH, muitas recarregáveis eram desse tipo de material, de 20 a 50 miliohms. Chumbo ácido automotiva, de 5 a 20 miliohms. Chumbo ácido estacionárias, muito usado também em energia solar, de 5 a 15 miliohms. E lítio-ferro-fosfato, de 5 a 20 miliohms. Essa tabela é apenas uma referência, é nessa faixa. Se for acima disso, pode ficar preocupado que a bateria pode estar com algum problema. Então vamos testar algumas clássicas aqui. Vamos começar com uma pilha alcalina do tipo AA, que seria aí uma das mais usadas, né? Então a gente coloca aqui no menos, vou encostar direto, e aqui no mais. Ele vai medir a tensão e a resistência. Ó. Vamos lá. Tensão 1,56 volts, resistência interna 92, 93 miliohms. Ok? Bom, segundo o manual aqui, é de 100 a 200 para alcalina. Portanto, ele está bom, está com 93, está até superior àquela média ali. Tá? Vamos testar uma outra alcalina AAA, AAA, chamada palito. Muito usada em controle remoto por aí, né? Então vamos lá. Tensão 1,6 volts, 142 miliohms. Também na faixa de 100 a 200. Tá? Lembrando que essas pilhas menores, elas costumam ter uma resistência maior. Então, está dentro da faixa. Vamos testar essa AD aqui. Tem tempo que eu não verifico ela. É uma AD alcalina. Não sei nem se ela está com carga. Vamos dar uma testada aqui e verificar. Tá, 1,58 volts, 122 miliohms. Tem que apertar aqui bem para não dar mau contato. Ó. 108 foi o menor, né? Quanto é essa daqui? Essa daqui C de 50 a 150. Tá dando 108 mais ou menos aqui. Então ela tá boa. Ainda está boa. Vamos medir agora essa bateria aqui de 9 volts. 9 volts, salvo engano, ele tem um valor bem alto, tá? De resistência. Não é nem na faixa de miliohms, não. É na faixa, olhando aqui a tabela,
se ela não for alcalina, ela pode chegar a 35 ohms. Se ela for alcalina, entre 1 e 2 ohms. Tá? E se ela for de lítio, entre 16 e 18 ohms. Então vamos checar essa daqui, ela pode ir até 35, né? Vamos checar aqui, ó, bateria de 9 volts. Está dando 9,6, está dando 15 ohms, está dentro da especificação dela. Ok? 15 ohms. Vou testar agora uma dessa daqui, 18650, bastante utilizada aí no mercado. Vamos lá. Essa da 18650, ele está indicando aqui entre 20 e 100 ohms. Dependendo, é claro, do modelo, da qualidade e tudo mais. Estabilizou 57 miliohms, 3,9 volts. 57 miliohms. Como a tabela diz que ela pode ser de 20 a 100, ela está numa faixa ótima, né? Está ok. Uma outra aqui, também 18650, já mais antiga. Vamos ver como é que ela dá. 3,7 volts, 93 miliohms. Já teve mais uso essa bateria, mas ainda está dentro da faixa do aceitável. Acima de 100 miliohms é que a gente começa a desconfiar do problema, ok? Bom, pessoal, vamos colocar aqui no Sorting Mode, que é aquele que faz uma tabulação, Sorting Mode. Eu ajustei aqui memória 1, são 8 memórias, são 8 grupos que você ajusta tensão mínima, tensão máxima, resistência interna mínima, resistência interna máxima, tá? Então eu botei aqui, por exemplo, basta correr aqui os cursores e você ajusta ali em cima, tá? Aqui no caso eu botei 4,2 volts tensão máxima, 3,3 tensão mínima, resistência máxima interna 90 miliohms e mínima 10 miliohms, tá? E aqui eu vou usar esse tipo de bateria, 18650. E vamos ver o que acontece e vamos ver lá a tabela. Eu coloquei aqui a máxima 90 para ver se alguma cai na falha, né? Então vamos ver, eu vou botar essa aqui primeiro, a gente bota aqui, segura um pouquinho, ela deu passou, tá? Ela indica passou 1 aqui e dá o verdinho ali em cima, deve ter tabulado isso. Vamos para a próxima, essa daqui. Essa está acima ali, ó, a resistência. Ó, deu falha, piscou 2 vezes e indicou falha aqui. Então a segunda falhou. Falhou porque eu botei o mínimo de 90. Aliás, eu botei o máximo de 90 e ela deu 90 e pouco, né? Mesmo sabendo que o máximo na verdade seria 100 aqui. É só para a gente checar se ela tabula ou não. Essa aqui vai passar. Passou, deu verde. E essa última aqui, que a gente testa, também vai passar. Ó. Passou, deu verde. Passou. Então eu testei quatro baterias. Essas 4 baterias aqui. Na ordem, é se a gente voltar aqui para o menu. Volta para o menu e vem aqui para History. Vão estar lá. A primeira eu tinha feito um teste anterior, então aqui do 2 ao 5. Passou, falhou, passou, passou. E aí ele dá ali o momento, né, de teste para você poder tabular a hora que eu testei, né, 1 minuto, segundo, você pode marcar isso também. A tensão e a resistência. E se passou ou falhou. Isso aqui pode ser transmitido lá para o PC. Bem interessante quando você tem uma série de baterias ou pilhas iguais e quer fazer comparativos e limites para ver se ela passa ou não, tá? Voltando aqui para o menu, volta aqui pressionando aqui direto, na verdade, e aqui volta para a tela original. Bom, vamos testar essa daqui, que é uma bateria de 12 volts de íons de lítio de uma parafusadeira. Ela é para 12 volts, tem 1.3 ampere-hora, 14 watt-hora. Eu não tenho o dado da resistência interna dela, precisaria pesquisar diretamente no fabricante. Tá? Vou usar 2 terminaizinhos aqui em cima para a gente poder ter acesso aqui à tensão dela. Então vamos lá. Aqui o positivo, negativo, direitinho. Vamos lá. 1, 2. Temos 12 volts, 124 miliohms. Ok? Precisaria olhar no
na especificação dela para ver se esse valor é aceitável ou não. Creio que sim. Creio que para esse tipo de bateria de 12 volts ainda seja um valor razoável. Precisaria comparar ou ver no datasheet dela. Ok, pessoal? Então, é um instrumento bem bacana. Realmente você consegue prevenir baterias que já estejam no final de vida útil ou para dar algum tipo de defeito, né? Quando a resistência dela está muito alta. Ou se você tem uma linha de produção que você utiliza várias baterias iguais, você pode fazer aquele comparativo, avaliar um teste de qualidade, obviamente, verificando as baterias novas, ou numa manutenção preventiva, testando baterias que poderão apresentar problemas e você se antecipando ao problema, sabendo dessa questão da resistência interna elevada, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de conhecer o HRM10 da Finirse, instrumento de baixo custo, não é um instrumento caro, pequeno, leve, portátil e um recurso a mais na nossa bancada, especialmente para trabalhar nesse segmento. Diria também que o pessoal que trabalha com energia solar, um instrumento muito útil porque as baterias do sistema solar são de vital importância, são praticamente o coração do sistema, não são as placas solares, né? As baterias é que acabam sendo o item principal, que precisam ser conservadas e precisam ter alta qualidade para poder fornecer uma boa energia, armazenar a energia, né, das placas solares e depois fornecer uma energia com bastante eficiência, ok? Além disso, UPS, obviamente, no breaks, várias outras áreas que hoje em dia a gente utiliza bateria e agora também na área automotiva os carros elétricos, né? Sem falar nos carros elétricos que também utilizam bancos imensos de baterias de última geração que também tem, obviamente, a sua resistência interna e precisam ser avaliados, ok, pessoal? Se vocês gostaram aí desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.